expressões, né? Vocês começaram a ver desde lá do sexto ano, o que a gente chamava de expressões numéricas, certo? Que são expressões ali que têm somente números. Então vocês chegaram a ver coisas do tipo 2 vezes 3 mais 4 dividido por 2, só com número, certo? Isso aí seria uma expressão só numérica. E agora a gente começa a ver o que a gente chama de expressões algébricas, que são as expressões, só que agora que aparecem também números e letras. Então se eu tivesse, por exemplo, 2x mais 7 menos 3x mais 8, isso é uma expressão algébrica, tá? São aí expressões com números e letras e, claro, que também tem aí algumas operações, né? De soma, subtração, às vezes divisão, tá? Então, números, letras e operações, tá certo? Isso é que são expressões algébricas. E aí eu trouxe aqui um exemplo, né? Que pode ser que caia, normalmente sempre cai em apostilas, que diz o seguinte, ó. Atualmente, Paulo tem X anos, né? X, a gente viu na aula de ontem que X é o que a gente chama de incógnita, né? Que é um valor que a gente não sabe, né? Inicialmente, mas que a gente consegue encontrar. É um valor fixo, é um número fixo que a gente consegue encontrar. Mas nesse caso aqui, a gente não está preocupado com o valor. Ele só pediu aqui, diga o que significam as seguintes expressões. Então, 2x, o que representa o 2x? Se o x é a idade do Paulo, 2x seria, vou botar aqui do lado, seria o dobro da idade de Paulo. Certo? Se fosse 3x, seria o triplo. Se fosse 4x, seria o quádruplo. E por aí vai. Tá? Então, esse jogo de palavras e expressões são importantes, porque em alguns problemas ele vai dizer o texto, né? Por exemplo, o dobro da idade de Paulo, e aí você tem que escrever em forma de uma expressão algébrica para poder resolver. Tá? Na letra B ele diz o quê? X menos 2. Então, seria aí a idade de Paulo quando? Há 2 anos atrás, né? Porque seria a idade dele menos 2. Então, seria aí há 2 anos atrás. Há 2 anos ou há 2 anos atrás. Certo? Letra C. X mais 5. Seria a idade de Paulo. Mais 5, ou seja, a idade de Paulo. Daqui a 5 anos. Ok? E a letra D, note que tem um parênteses aqui, né? Então, esse parênteses está me dizendo que eu vou fazer primeiro o que está dentro do parênteses, que é o x mais 5, e depois multiplicar por 2. Então, eu vou primeiro pegar a idade de Paulo daqui a 5 anos e depois tirar o dobro. Então, seria o dobro da idade de Paulo daqui a 5 anos. Certo? Então, esse exemplo foi só para a gente transformar ali uma frase, uma palavra, né, a leitura, a linguagem aí normalmente em português, para a linguagem matemática, que é o das expressões algébricas, ok? E aí, tem uma coisa importante quando a gente trabalha expressões, que é o que a gente chama de valor numérico, certo? Valor numérico nada mais é do que o valor da expressão em forma de número. Então, se você reparar aqui nesse exemplo que eu separei, tem uma expressão algébrica, 3x mais 8, e eu quero saber qual é o valor numérico dessa expressão, sendo que o x é igual a menos 2. Então, eu quero saber o valor numérico dessa expressão, trocando todos os valores que tem x por menos 2. Então, eu vou pegar aqui, 3x mais 8. Tudo que tiver x, eu retiro e coloco o menos 2. Lembrando que sempre, entre uma letra e um número, tem um sinal de vezes, né? Lembra que a gente falou sobre isso ontem? Então, esse valor numérico aqui vai ficar como? Vai ficar o 3. Repito a operação de multiplicação.
o x eu vou trocar por menos 2, e quando a gente sempre troca um número negativo, a gente costuma botar entre parênteses, tá? Mais 8. Mais 8 eu repito. Ok? Então, repetir a expressão trocando x pelo valor que ele me deu ali, que é menos 2. Agora a gente vai fazer conta, né? 3 vezes menos 2. Então, tem um número positivo com um número negativo, mais com menos dá menos. E 3 vezes 2 vai dar 6. Mais 8 eu repito. E menos 6 mais 8, ou 8 menos 6, vai dar aí mais 2. Então, esse aqui é o valor numérico dessa expressão, certo? Na segunda aqui, a mesma coisa. Vou pegar essa expressão toda, só que agora eu tenho x e y, né? Vou trocar o valor do x por 3 e do y por 4. Então, vamos lá, vou ficar sem espaço aqui, que essa aí é maior, mas vamos lá, vou substituir logo, tá? Então, vou pegar aqui 2 vezes o x é 3. Então, eu já vou trocar o 3, posso botar entre parênteses, não tem problema nenhum, ao quadrado. Não posso esquecer do quadrado. Repito mais, 3 vezes y, quem é y? 4. Então, aqui eu vou deixar sem parênteses, tá? Porque tanto faz, é número positivo, menos x, que a gente viu que é 3, vezes, porque entre um número e uma letra tem sempre uma multiplicação, e o y vale 4. Só que é como y ao quadrado, vezes 4, vou fazer aqui, ao quadrado. Certo? Agora eu vou fazer conta. Então eu tenho 2 vezes 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, que é 9. 3 vezes 4, 12. Menos 3 vezes 4 ao quadrado, a gente sempre faz a potência primeiro, tá certo? Então a gente não multiplica primeiro. Então o 3 eu vou repetir. E 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar aí 16. Então essa conta vai dar 2 vezes 9, já posso fazer, que é 18. Mas aqui, ó, a gente tem que levar em consideração o que a gente faz primeiro nas expressões. A gente tem uma subtração e uma multiplicação. Então, multiplicação e divisão a gente sempre faz antes do que adição e subtração. Então, esse mais 12 vou repetir, e esse menos eu também vou repetir. Eu vou fazer essa multiplicação aqui, 3 vezes 16. Isso 2 ficou feio aqui, né? 3 vezes 16 vai dar 3 vezes 6 vai dar 18. Sobe 1, 3 mais 1, 4. 48. E agora eu posso fazer essa conta. Isso vai dar 18 mais 12, 30. Menos 48. E aí 30 menos 48 vai dar... Aqui tem sinais trocados, certo? Então eu vou pegar o sinal de que tem um maior módulo, né? No caso aqui o 48, então vou pegar o sinal do 48 e fazer 48 menos 30. Vai dar 18. Certo? Então esse aí é o valor numérico dessa expressão para esses valores aqui de x e de y. Se x e y tivessem outros valores diferentes desse, o valor numérico dessa expressão seria outro. Tá certo? Trouxe mais aqui alguns exemplos de valor numérico. Calcule o valor numérico das expressões x menos y para x igual a menos 3 e y igual a 7. O que a gente vai fazer? A gente vai trocar, certo? Então eu tenho x menos y, vai ficar igual, o x é menos 3, então menos 3, que é o x. Tenho esse menos aqui, que eu vou repetir, e o y é 7. Então, na verdade, fiquei aqui com menos 3 menos 7, que vai dar menos 10. Sinais iguais, repete o sinal e soma aí os módulos dos números, que é 3 e 7, que vai dar 10. Aqui igual, só que com o y sendo menos 7. Então, eu vou ficar com x é menos 3 e o y, repito esse menos aqui, primeiro, né, da expressão, esse menos é o da expressão, e o y é menos 7, então vou botar o menos 7 aqui entre parênteses. Menos 3, menos com menos vai dar mais 7. Sinais diferentes, vou pegar o sinal do maior em módulo, que é o do 7, e subtraio, 7 menos 3 vai dar 4.
Letra C. Mesma história, certo? Vou ir trocando. Vou pegar o 5 vezes x, só que o x agora é 2. Y, então é vezes y. Entre um número e uma letra tem sempre uma multiplicação, e entre duas letras também sempre tem uma multiplicação. Só que o y vale menos 1, então eu vou trocar o y por menos 1. Menos x. Só que o x é 2. Então eu vou ficar aí com 5 vezes 2 vezes menos 1. Então primeiro eu vou olhar o sinal. Então positivo com positivo vai dar positivo, e positivo com negativo vai dar negativo. Então a multiplicação desses 3 vai dar um número negativo. Agora vejo os números. 5 vezes 2 vai dar 10. 10 vezes 1 vai dar 10. E repito menos 2. Sinais iguais, repito o sinal e somo os números aí. 10 mais 2, eita. 10 mais 2, 12. Ok? Letra D, mesma coisa, vamos trocar. Vai dar aí 2 vezes x é meio, então 2 vezes meio, mais 3y. E o y vale 0,7, então é 3 vezes 0,7. Para quem não lembra como faz multiplicação com número decimal, vou fazer aqui rapidinho, ó. 0,5 vezes 2. A gente faz a conta de multiplicação como se fosse um número normal, sem vírgula, né? Um número inteiro. Então 2 vezes 5 vai dar 10. 2 vezes 0, 0. Mais 1. E agora no final eu vejo todas as casas decimais que tem aqui na minha operação. Como eu tenho uma casa decimal, a minha resposta vai ter uma casa decimal. Então vai dar um inteiro. Posso botar um inteiro aqui. Mais 3 vezes 0,7. Mesma história. Vou pegar o 0,7, multiplicar por 3. Faço normal. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 0, 0. Com 2, vai dar 2. E vejo todas as casas decimais que tem na minha operação. Como só tem uma, minha resposta também só vai ter uma. 2,1. E agora, para somar, a gente tem que tomar mais um cuidado, né? Com a vírgula. Porque não posso somar número inteiro com a parte decimal. Então, na hora de eu armar minha conta, vai ser 1 mais a vírgula do 1 está no final. Então, 2,1, quando eu for colocar a vírgula debaixo de vírgula, certo? Número inteiro, né? A parte da unidade, vai ficar uma embaixo da outra. Aqui, como não tem nada, eu posso completar com 0 e fazer a conta aí. 1 mais 0 vai dar 1. 1 mais 2, 3. Então, ao total aí, 3,1. E o último, 4 vezes p ao quadrado. Como p é 4, 4 ao quadrado. Repito menos, p é 4, então vezes menos 4, vezes q ao quadrado. Como q é 1, vezes 1 ao quadrado. Então agora aí é resolver, tá? Primeiro sempre as potências. Então esse primeiro 4 aqui eu vou repetir. Vezes 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Menos 4, repito. Vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Então aqui vai dar 4 vezes 16. Vai dar 4 vezes 6, que é 24. 4, 64. Menos 4 vezes 1, que é 4. Então isso daqui vai dar 64 menos 4, vai dar 60. Então esse é o valor numérico dessa expressão, certo? Então o valor numérico é isso aí, pessoal, não tem muito mistério. Você vai pegar a expressão e vai sempre trocando as letras por aqueles valores que foram dados ali no problema, certo? E aí o resto é conta. Tentar tomar cuidado aí com as potências, com a regra dos sinais, quais operações eu faço primeiro, então tem que relembrar tudo isso. Ok? Trouxe mais um exemplo aqui, agora mais voltado aí para a geometria, que diz o seguinte aí, ó, para cada uma das figuras, aí deu aí 2 figuras, e aí ele pergunta, escreva as fórmulas
que permitem calcular seus perímetros. Para quem não lembra o que é perímetro, é a soma de todos os lados de um polígono, certo? Vou até escrever aqui porque isso é importante. Certo? Não confundir com área, tá? Então, para eu olhar aqui a figura A, vamos olhar aqui ali, figura A. Vamos lá, então a figura A, qual é o perímetro dela? Eu tenho que somar todos os lados, então eu vou somar A mais A mais A mais A mais A mais A. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o perímetro aí da figura A vai ser A mais A mais A mais A mais A mais A. 6 vezes. Certo? Que aí eu posso somar todos, né? Como eu tenho aí 6 A's, vai dar 6A. Certo? Então esse aí é o perímetro em forma de expressão algébrica da figura A. Figura B, ele pede a mesma coisa, né? Como é que seria aí o perímetro dessa figura? Então o perímetro da figura B vai ser... Tem um A aqui, mais B, mais B, mais C, mais D. E agora a gente pode somar aqueles que são semelhantes, né? Então, o A está sozinho, repito. B com B eu posso somar. E C com C também. Então, eu vou ter aí B mais B vai dar 2B. C mais C, 2C e mais um D aqui. Então, essa é a fórmula do perímetro aqui da figura A e esse aqui da figura B. Certo? E aí, na letra B desse exercício, o que ele pede? Utilizando essas fórmulas, calcule esses perímetros. Então, eu vou usar essas fórmulas que a gente acabou de calcular, certo? Perímetro da figura A com o perímetro da figura B. E trocar esses valores aqui, que ele deu no problema. Então, eu vou fazer aí, na verdade, um valor numérico para saber qual é o perímetro de cada um aí, tá bom? Então aqui, ó, vou fazer aqui P da figura A, que era 6A. Tudo que tem A, eu vou trocar por 5, que é o que ele deu aqui. Então isso aqui foi moleza, né? 6 vezes 5 vai dar 30 e 30 centímetros, que é a unidade que ele deu aí. 30 centímetros. Certo? O B, vou fazer a mesma coisa. Então, o perímetro da figura B vai ser igual a essa fórmula enorme aí. A mais 2B mais 2C mais D. E vou trocar por esses valores que ele deu aqui. O A vale 5, então troco A por 5. Mais 2B, então é 2 vezes o valor de B, que ele deu aqui, 2,5. Mais 2C, então é 2 vezes o valor de C, que ele deu aqui, que é 3. Mais o valor de D, que ele deu aqui, que é 9. Então agora é só resolver essa continha aí. Então eu vou ter 5 mais 2 vezes 2,5. Vou fazer aquela história, né? Pego 2,5, multiplico por 2. Então 5 vezes 2 vai dar 10. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E agora eu conto todas as casas decimais que tem no meu problema. Como tem só uma, minha solução também vai ter só uma, que é 5,0, que eu posso escrever simplesmente 5. 2 vezes 3 vai dar 6, mais 9. E agora eu somo tudo. 5 mais 5 vai dar 10. 10 mais 6, 16. 16 mais 9, 25. Então, o perímetro dessa figura B, aqui, 25 centímetros. B, aqui, 25 centímetros, certo? Que diz o seguinte, ó.
que diz o seguinte aí: uma indústria produz apenas 2 tipos de camisas. O primeiro com preço de R$ 45,00 por unidade e o segundo com preço de R$ 67,00 por unidade. Se chamarmos de X a quantidade vendida no primeiro tipo e de Y a quantidade vendida no segundo tipo, qual será a expressão algébrica da venda desses 2 artigos? Então vamos lá. Então, se a primeira, o primeiro preço é de R$ 45,00, posso até botar um V de venda aqui, né? Ele não pediu, mas vamos botar um V de venda aqui. Então, o primeiro é de R$ 45,00, certo? Então, cada camisa que você vender ali custa R$ 45,00. Então, se você vender uma, você vai ganhar aí 45 vezes 1. Se você vender duas, vou até escrever aqui. Se você vender uma, você vai vender 45 vezes 1. Se você vender duas, você vai ter aí 45 vezes 2. Se você vender 3, você vai ter 45 vezes 3. Se você vender X unidades, você vai ter 45 vezes X. Então, a minha venda, a gente pode aí escrever a expressão algébrica sendo 45x, certo? Agora, para a segunda, se eu fizer o mesmo pensamento, é igual. Vou fazer 67 vezes a quantidade de camisas que eu vendi, que nesse caso aqui é Y. Então, mais 67y, certo? Estou somando porque eu vou juntar a venda das duas, tá? E aí, essa foi a primeira pergunta, né? Qual será a expressão algébrica da venda desses 2 artigos? E aí ele fez uma outra pergunta: qual será o valor se forem vendidas 200 e 300 unidades, respectivamente? Então, aqui o que ele está querendo? Ele está querendo o valor numérico dessa expressãozinha aqui para quando o x for 200 e o y for 300, certo? Então, aí a gente tem que tentar ler o problema, transformar para a linguagem matemática, entender, depois resolver. Então dá, então vamos lá, vamos resolver isso daí. Então, o meu valor de venda, né? Qual será o valor? Vou trocar esses valores. Então, vai ser 45 vezes o x, que ele disse aí que é 200. Vendeu 200 peças de roupas aí, de camisas do tipo 1. E 67 vezes y, que ele disse aí que o y é 300. Então, aí a gente tem que fazer essa continha maravilhosa. Vamos fazer aqui, ó, 45 vezes 200. Eu posso fazer simplesmente 45 vezes 2 e depois esses 2 zeros eu incluo na minha conta, certo? Para poupar aí o trabalho. Então, 2 vezes 5 vai dar 10. 2 vezes 4, 8, com mais um 9. Então, isso aqui vai dar 90. E esses 2 zeros aqui a gente inclui, que seria como se fosse vezes 100, certo? Então, 90 vezes 100 vai dar 9.000. Para o 67, a mesma história. Eu vou fazer aqui 67. Posso fazer só 67 vezes 3, certo? E depois esses 2 zeros, que seria aí vezes 100, eu incluo na conta final. Então, 3 vezes 7 vai dar 21. 6 vezes 3 vai dar 18. Com mais 2, 20. Certo? Então, vai dar 201. E esses outros 2 zeros eu vou incluir aqui, como se eu estivesse multiplicando por 100. Certo? Então, eu formei o número 9.000 e aqui 20.100. Ou seja, o valor de venda, só somar esses dois, 29.100 reais. Certo? Então, esses aí foram os exercícios que eu separei para vocês.